Amém, meus amados? Amém, amados? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Ele, diga amém. Amém? Quem é que sentiu a presença do Senhor aqui neste lugar, diga amém. Quem sentiu a presença do Senhor, dê um glória a Deus, aleluias. Ele está vivo, Ele está aqui, amados, amém? Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a confiança de que Jesus está presente, de que há a presença do Senhor em nosso coração, de que, independente do que nós venhamos estar passando, apenas um detalhe, apenas um pequeno detalhe, tudo muda, amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Lucas capítulo 5. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a um mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus, nós amamos esse texto, Pai, em nome de Jesus. Já ouvimos várias e várias vezes, mas a Tua palavra se renova em nossos corações, e nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor,
Jesus. Ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Toma o nosso coração em Tuas mãos. Toma a nossa vida em Tuas mãos, porque Tu és poderoso, digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Amém, meus amados? Diga comigo assim: eu vou ouvir uma palavra poderosa do Senhor para a minha vida. Amém, aleluia. Amados, eu acho muito interessante todas as vezes que eu vou falar do nosso irmão Pedro. Eu acho muito legal, eu gosto muito, porque eu me identifico bastante, porque Pedro era, no português nordestino, né, Léo? Ele era um caba macho. Pedro era um caba macho. Talvez se tivesse nascido no Brasil, ia ser mais dessa região semiárida. Mas Pedro era um discípulo de uma personalidade forte. Pescador. Ele era um pescador experiente. Amém, amados? Pedro era um pescador muito experiente, conhecia o mar, entendia os horários de que os peixes estavam ali. Ele sabia o momento exato de quando haveria uma pesca maravilhosa. Ele sabia em quais momentos eles poderiam jogar, lançar a rede. Ele sabia como funcionava a sua profissão. Quem é que ama a sua profissão? Quem ama a sua profissão aqui? Então, quando você ama o que você faz, você é um profissional e você estabelece uma experiência diante daquilo e você entende aquilo que você está fazendo. Então, a experiência fazia com que aquele homem soubesse os horários, os momentos que ele ia jogar a rede. E eles trabalharam a noite inteira, eles trabalharam duro e pegaram muita coisa, né, amados? Pegaram? Amém? Pegaram muita coisa. Não pegaram nada. Foi o que a gente leu aqui. Né? Você está prestando atenção? Não pegaram nada. Nada. Foi uma pescaria horrível. Foi uma pescaria horrível. Mas quantas vezes isso acontece conosco? Mas não estou falando de peixe. Não estou falando de bem material. Não estou falando de coisa palpável. Porque nós sabemos por que tudo aconteceu ali. Tudo estava escrito. Tudo já estava planejado pelo Senhor. Para que ele se encontrasse com Pedro. Para que ele se encontrasse com aquela pesca maravilhosa. Amados, mas há momentos que nós nos esforçamos. Há momentos que nós lutamos como aqueles homens lutaram. Pescaram, tentaram, lançaram as redes. Fizeram algo, mas nós também fazemos. Nós lutamos. Nós batalhamos. E você acha que aquele profissional experiente não se frustrou? Se frustrou. Como nós também nos frustramos, amados. Quantas vezes nós vamos fazer algo e que sabemos que aquilo está certo, jogamos a rede, fazemos tudo correto, planejamos, lutamos, muitas vezes até oramos. E como oramos? Com o nosso joelho no chão, com a nossa luta diária. Mas, querido, eu não estou falando de peixe. Sabe por quê? Como nós podemos ver ali no verso 5.
problema não era a habilidade de Pedro. O problema não era a habilidade dos pescadores. A questão é que Jesus ainda não havia assumido o controle do barco e da vida daqueles homens. Querido, vamos lá, a partir desse momento agora. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas com um poder sobrenatural. Quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas com um poder sobrenatural. Sobrenatural. Não é sobre a experiência, porque Ele tinha experiência. Não é sobre como Ele jogou a rede, porque Ele sabia jogar a rede. Jesus assumiu o controle do barco, querido. Quando Jesus entra no barco de Pedro, não é mais sobre pescaria. Quando Jesus entra, verso 5, quando Jesus entra no barco de Pedro, não é mais sobre pescaria. Jesus muda a vida dele. Amados, quando Jesus entrou na minha vida, lá debaixo daquela árvore, quando eu tinha 9 anos, 8 anos, quando Jesus entrou na sua vida, Ele entrou para modificar, porque é isso que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas. Ele assume o controle definitivamente. Ele assume o controle, Bárbara, definitivamente, que eu só ouvi você dar glória a Deus. Ele assume o controle definitivamente, porque há nele virtude, poder, graça que emana da sua vida. Querido, verso 5, Jesus entra no barco vazio. Repita comigo: Jesus entra no barco vazio. Verso 5 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Não era o 5, era o 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Querido, Jesus, Ele entra no barco vazio. Pedro estava frustrado, estava lá lavando as redes, como a palavra aqui do Senhor está falando. Pedro estava frustrado, cansado e lavando as redes, depois de uma noite fracassada. Mas Jesus entra no barco vazio. Jesus escolheu justamente o barco dele. Jesus queria ter um encontro com ele. Diga, um encontro com Pedro. Um encontro com Pedro. Jesus queria ter, repete comigo, um encontro com Pedro. E Jesus quer ter um encontro conosco nesta noite, aleluias. Jesus quer assumir o controle desse barco. Jesus quer assumir o controle das nossas vidas. Ei, querido, amado, em nome de Jesus, o barco pode estar vazio e Ele nos ensina. Jesus não procura pessoas perfeitas.
Jesus não procura pessoas perfeitas. Ele entrou no barco vazio. Vazio. Jesus, ele é especialista. Ele é especialista em entrar em ambientes fracassados. Jesus é especialista em entrar em ambientes fracassados e transformar cenários de derrotas em grandes testemunhos. Jesus é especialista em entrar em ambientes fracassados, barco vazio, homens pecadores, pescadores, frustrados, lavando rede, cenário desfavorável. Jesus é especialista em fazer milagres. Especialista em fazer milagres, querido. Preste atenção nesta noite. Preste atenção nessa noite. Não é sobre barco nem sobre peixe. Eu estou falando sobre a sua vida. Sobre milagres. Sobre o que Jesus pode fazer quando Ele assume o controle. Repete comigo. Deus assuma o controle definitivamente da minha vida. Muitas pessoas, amados, erroneamente acham que precisa primeiro melhorar para se aproximarem de Jesus, para se aproximarem de Deus. Nós temos esse errado conceito de primeiro melhorar para se aproximar dele. Mas a palavra nos mostra diferente. Jesus entrou no barco antes do milagre acontecer. Jesus entrou no barco antes do milagre acontecer. Então, todas as vezes que você se sentir desprezado, desanimado, fracassado, triste, que você se sentir como se você fosse a pessoa mais horrível do mundo. Talvez você tenha entrado aqui assim hoje. Talvez essa palavra seja só para você. Mas Deus está falando conosco que quando Ele assume controle, que quando Ele pega uma vida fracassada, quando Ele entra em um barco vazio, Ele muda a história. Ele muda a história. E Jesus é especialista em fazer isso. Mas, amados, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque não busque a melhora. Não busque querer melhorar. Porque você está fazendo algo pela força do seu braço. Jesus entrou naquele barco vazio. Você pode estar na lama. Você pode estar no lamaçal do pecado. Você pode ser o pior do mendigo. Os piores dos cenários você pode se encontrar nesta noite, ou já pode ter se encontrado. Mas Jesus se compadece de nós. Jesus, Ele vem em nosso favor. Jesus, Ele enxerga o nosso cenário. Mas muitas vezes nós somos tão santarrões, nós arrotamos tanta sabedoria, tanta Bíblia, que nós oramos, colocamos o nosso joelho no chão,
mas não conseguimos obedecer. Ainda estamos vazios, mas estamos orando, 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 orando. Mas se haver oração e não haver obediência, Jesus não muda o cenário. Jesus não muda o cenário. Jesus não muda o cenário. Abre parênteses aqui, querido, em nome de Jesus. Por que que o cenário, o nosso barco, a nossa tempestade, por que que o nosso peixe ainda não está nas redes? Por que que eu rodo? Por que que eu não consigo pescar? Por que que Jesus ainda não chegou com milagre? Porque eu oro, eu coloco diante dele, pastor, entra para o quarto, eu coloco lá. Mas você não está obedecendo o direcionamento que Deus tem te dado. Nós não temos obedecido o direcionamento que Deus tem dado para as nossas vidas. Pastor Duval, mas como que isso se aplica? Aquele homem poderia muito bem dizer assim: de peixe eu entendo. Como nós encontramos muitos por aí, a gente vai dar uma orientação e diz assim: eu entendo da minha vida e vamos brincar de vida? Vamos brincar de vida, cada um vai viver a sua, e eu sigo. E assim, Pedro poderia ter feito isso. Poderia ou não poderia, amado? Pedro poderia ter feito isso. Opa, mestre, eu sou experiente, mestre, eu sei pescar peixe, eu sou um homem vivido, mestre, eu sei esse caminho, mestre, eu sei que andamos a noite inteira. E é assim que, amados, nós somos. É hoje esse evangelho que nós temos visto. Ei, Jesus, amado, segue aqui. Duval, pastor Duval, não, experiência demais na vida. É verdade, muita experiência. E nós não conseguimos entender que é Jesus que está querendo entrar no seu barquinho vazio, porque não tem nada. Vazio emocionalmente. Sabe por que vazio emocionalmente? Porque não aguento ouvir uma palavra. Vou sair da igreja, não quero mais ficar na igreja, não quero mais ouvir líder, não quero ouvir mais seu ninguém, não quero mais. Um coração desobediente. Agora pense se Pedro fosse agir dessa forma. Vazio emocionalmente, vazio financeiramente. Por que Deus não está operando? Por que Deus não está operando na minha vida emocional, financeira? Por que Deus não está agindo? Porque nós não estamos obedecendo à vontade do Senhor. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade que a Bíblia nos relata. Vazio emocional, vazio financeiro e um vazio espiritual. Que isso, pastor? Eu oro, eu venho aqui domingo, eu vou ter... Ei, eu sou pescador experiente. Eu sei pescar. Eu sei fazer. Eu sei qual é o caminho que eu me achego a Deus, porque eu sou a menininha dos olhos dele. Amado, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos de pé, nós devemos cuidar para que nós não caiamos. A palavra dele diz para a gente ter cuidado, para a gente não cair, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando está vazio, quando está prostrado, quando está... É que ele entra. Nós temos que dar lugar a isso. Temos que dar lugar a ele, porque Jesus precisa ter o controle para começar a agir na nossa vida, amém? Repete comigo assim: a obediência de Pedro liberou o milagre. A obediência de Pedro liberou o milagre. O verso 5, só a parte B: mas sob a tua palavra lançarei a rede. Mas sob a sua, 5, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Queridos,
O homem obedeceu. Amados, valente, bravo, personalidade forte, um cara experiente, um cara vivido, pescador, rude, porque é assim que pescador é, rude, pescador, vive pegando peso, lidando com situações difíceis. Querido, e olha só o que ele fala para Jesus: mas sob a tua palavra lançaria azeite. Amado, é difícil obedecer, mas obedecer é a chave para chegarmos em algum lugar. A obediência de Pedro liberou um milagre. Repito, a obediência de Pedro liberou um milagre. Então o que libera o milagre de Deus nas nossas vidas é a obediência. Quando nós obedecemos, ou seja, repete comigo: obediência precede o milagre. A obediência precede o milagre. Obedece, Deus faz. Obedece, Deus age. Obedece, Deus faz. Obedece, tem barco cheio. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obediência. Quando nós obedecemos, nós destravamos. Quando Deus está falando assim, amados, e muitas vezes eu desobedeci a Deus, e muitas vezes nós fazemos isso mesmo, nós desobedecemos, e Deus não age, não adianta, Deus não age. Você acha que você não sabe comprar um carro? Quem aqui não sabe comprar um carro? Hein? Todo mundo sabe comprar um carro, ninguém é idiota. Todo mundo sabe comprar um carro, vai na concessionária. Eu sei que eu quero esse, eu quero híbrido, eu quero gasolina, eu quero elétrico. Pastor Odemar, né, pastor? Um BID, não? Então, amados, preste atenção. Todos nós sabemos qual tipo de marca de carro nós queremos. Sabemos, pastor? Nós sabemos qual tipo de casa nós queremos. Nós sabemos qual tipo de profissão nós queremos seguir. Mas custa ouvir o Senhor? Custa ouvir o que Deus quer para você? Para mim? A obediência precede o milagre. A obediência libera o milagre. Mas sob a tua palavra lançarei azeite. Queridos, olha só. E quando nós ouvimos Deus falar, existe um favor do Senhor. Existe a palavra de Deus, que é a maior, é o nosso código de conduta, é onde Deus fala aos nossos corações poderosamente. Existem as lideranças, os pastores. Deus usa várias formas para falar conosco. Várias formas. E obedecer a Deus, humanamente, a ordem de Jesus não fazia sentido. Humanamente não. Uma pescaria frustrada, joga de novo, fazia sentido? Humanamente fazia sentido? Uma pescaria frustrada e jogar a rede novamente? Não fazia sentido. Era o horário errado. Eles já haviam tentado. Pedro era pescador e Jesus era carpinteiro. Então, humanamente, não era interessante o cenário. Mesmo assim, Pedro obedeceu. É o que eu estou falando para você. Não é sobre a tua experiência. Não é sobre o que você arrota. Não é sobre o que nós arrotamos.
Eu sou pescador, você é carpinteiro. Eu sou pescador, você é carpinteiro. Eu sou pescador, você é carpinteiro. Você entende de madeira, de coisas. Eu entendo de pescaria. Então eu não preciso de você. Então qual é o cenário? Onde que nós precisamos mudar? Onde que nós precisamos entender que obedecer vai nos levar ao milagre? Vai nos levar a vencer? Deus está dizendo, não faz, não vai, mas eu vou. Deus está dizendo, sai daí, mas eu quero ficar. Por que você está falando isso? É do Senhor. Eu vou perguntar para Deus se esse pastor está falando de Deus. Eu vou perguntar para Deus para saber se é dele mesmo. É assim que acontece. A desobediência gera frustração. Então entenda, amados. Todas as vezes que nós estamos repetidamente, Deus, eu preciso sair, eu estou nessa prisão aqui. Pode analisar, faça uma análise. É obediência. Obediência. Nós estamos batendo em algo que não é para fazer, estamos indo a lugar que não é para pisar, estamos exercendo coisas que não é para exercer, estamos colocando a mão em coisas que não é para colocar. Deus já falou, tira! E você ainda coloca a sua mão. Deus já falou, sai! E você continua. Deus já falou, não compra, e você está comprando. Deus já falou, afasta, e você continua tendo amizade ainda. Deus já falou, desce, quero te encontrar no profundo, mas você ainda não desceu. Faça um culto no lar todas as segundas-feiras, mas você ainda não fez. Coloque-se na posição, amados, hoje, que Deus quer que você esteja. Deus não é um Deus de brincadeira, amado. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus, Ele morreu por nós, Ele quer salvar, Ele quer entregar, Ele quer nos favorecer. Deus, Ele quer nos favorecer. O maior milagre não foi a pesca, mas foi a transformação de Pedro. Último ponto aqui, amado. Capítulo 5, verso 10. O maior milagre não foi a pesca, mas foi a transformação de Pedro. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. A pesca foi impressionante. Muitos peixes, as redes se romperam. Foi uma pesca maravilhosa. Diga, pesca maravilhosa. Mas o objetivo final de Jesus não era a pesca maravilhosa. O objetivo, o propósito final de Jesus era transformar Pedro em alguém útil para o reino dele. Deus, Ele usa situações. Deus, Ele usa momentos, detalhes, para fazer com que nós venhamos entender e ser transformados, mudar o propósito, o rumo daquilo. Então preste atenção, amado, em nome de Jesus. É um detalhe. É um detalhe. E às vezes nossos olhos estão naquilo que parece ser material, grandioso. Ei, Deus, é sobre isso. Deus está falando, ei, eu tenho um propósito maior. Eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho situações melhores. Eu vou fazer
algo melhor. Eu quero que você seja um pescador. Quando eu era criança era coisa maravilhosa. Nós dizíamos: ei, nós vamos ser pai. Nós orávamos: nós vamos ser pai de multidões, nós vamos ganhar almas para Jesus, nós vamos ser pescadores de homens. Era assim que nós éramos ensinados. Pescadores, adolescentes, bravos em oração, lutavam em oração. Nós éramos adolescentes de ciclo de oração, de falar em línguas, do poder de Deus descer, de pregarmos e milagres acontecer. Amados, queridos, há situações que Jesus usa para nos fazer entender que existe um propósito dele nas nossas vidas. Propósito dele nas nossas vidas. E por que estamos aqui hoje? Jesus foi lá e disse: Pedro, vamos a uma pesca maravilhosa. Ele ensina Pedro que não é sobre ele, Pedro, não é sobre a experiência dele, não é sobre o homem Pedro, mas é sobre Jesus. É sobre um propósito maior. Então qual é o problema que você está passando hoje? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Ela é maior do que o propósito. Você ainda está disposto a ganhar almas? Nós ainda estamos dispostos a viver um propósito, um chamado de Jesus. Nós ainda estamos dispostos a ser pescadores de homens. Nós ainda estamos dispostos a guerrear, a lutar. Ou estamos ainda preocupados com o nosso umbigo, como algo material? Queridos, então Jesus, quando ele entra, amado, em nome de Jesus, ele não quer apenas fazer algo momentâneo. Jesus, quando ele entra, não é apenas um sinal. Jesus, ele entra para mudar destinos. Jesus, ele entra para mudar destinos. E Jesus muda e vai mudar, já mudou e vai mudar os nossos destinos nesta noite. Porque existe um propósito maior, existe algo maior do que uma pescaria, do que talvez como você entrou aqui. Foi o vazio emocional, foi o vazio financeiro, foi o vazio espiritual. O que está necessitando Jesus entrar e fazer nesta noite? O que precisa Jesus fazer para você entender que existe um chamado, um propósito, de que quando Ele vem, tudo se transforma? O que é necessário, amado? Vivemos aquele amor lá, aquele primeiro amor, aquela fome, aquela sede insaciável de ganhar almas. Jesus nos chama nesta noite para viver um propósito maior. Jesus nos chama nesta noite para viver um propósito maior. Aquele homem, nós estamos falando aqui, não é simplesmente de um homem de personalidade forte, não é simplesmente uma pessoa não, pescadorzinho não. Nós estamos falando de um dos maiores discípulos, nós estamos falando de um líder da igreja primitiva. Nós estamos falando de um homem em que se redimiu. Nós estamos falando de um dos maiores discípulos que Jesus teve. Nós estamos falando daquele pescador que se tornou uma referência para o mundo inteiro, onde até hoje nós falamos desse homem aqui, o pescador Pedro, em que entregou a sua vida para viver um chamado extraordinário através
do Senhor Jesus na vida dele. Amados, fique de pé em nome de Jesus. Deus usa crises para revelar propósitos. Milagres são portas para transformação, meus amados. Jesus usa a crise para revelar propósitos. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus nunca permanece igual. No dia que Jesus entrou nas nossas vidas, Ele nos